A palavra de Deus é proibida, mas mesmo assim a palavra de Deus está se expandindo nos quatro cantos da terra. Então, mas infelizmente muitas pessoas ainda são incrédulos, muitas pessoas não acreditam, né? Não acreditam no céu, não acreditam no inferno, são os incrédulos, são os ateus, né? Aquelas pessoas que não querem acreditar nas coisas de Deus. Então, nós precisamos acreditar porque a palavra de Deus ela está se cumprindo. A Bíblia fala que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra ela não há de passar. Então, continua aqui, né? A violência tem tomado conta da terra. O ser humano tem se inclinado para a violência, filho matando pai, pai matando filho, pessoas se suicidando de toda maneira, né? Se envenenando, se enforcando, né? Pessoas esquartejando uma outra. Isso tem acontecido nos quatro cantos da terra, não somente no Brasil, mas nos quatro cantos da terra. Então, tudo isso aconteceu, né? Aqui em Gênesis capítulo 6, onde nós estamos lendo, que é a história, né, de Noé, né? E aqui observe, e estava dominado a terra estava dominada e as pessoas estavam andando iniquamente, as pessoas estavam completamente dominado por espíritos malignos, né? E por esse motivo, né, Deus, ele escolhe um homem ao qual diz a palavra que temia a Deus, que andava com o Senhor, porque é maravilhoso quando o homem anda com Deus. É maravilhoso quando o homem verdadeiramente teme a Deus, né? Porque o temor, né, é uma fonte de riqueza. Nós precisamos temer a Deus. E diz a palavra de Deus que este homem se chamava Noé. Noé, porém, temia a Deus, andava com Deus, né? 24 horas andando com Deus. Que isso quer dizer andar com Deus? Andar com Deus é obedecer a sua palavra, as suas regras, os seus estatutos, seus mandamentos. Isso é andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Fazendo as coisas corretas, as coisas honestas, né? Nós estamos verdadeiramente andando com Deus. E Deus, ele observa, Deus, ele verdadeiramente está lado a lado com esta pessoa, porque esta pessoa está fazendo tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Isso significa andar com Deus. E a Bíblia fala que Noé, ele não compartilhou com aquilo que os ímpios daquela época faziam, né? Que se inclinavam para a perversidade, que se inclinavam para o pecado, que se inclinavam para o engano, enfim, fazendo coisas terríveis. Noé se afastou e ele ali diz a palavra que ele achou graça diante dos olhos de Deus, aonde Deus chama Noé, onde Deus fala com Noé, dizendo: Noé, faz uma arca, Noé. E diz a palavra de Deus que Noé ouviu a voz de Deus. É maravilhoso quando a gente ouve a voz de Deus. É maravilhoso quando nós obedecemos, quando Deus fala com a gente. E foi o que aconteceu. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. E Noé começou a construir a arca.
juntamente com os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Diz a palavra de Deus que esses 3 filhos também tinham, as suas esposas, e também a esposa de Noé. Começaram ali a fazer a arca, e Noé, ouviu a voz de Deus e começou a fazer a arca. Com certeza aquelas pessoas que estavam ali vivendo na perversidade, vivendo inclinado para o pecado, eles começavam a zombar de Noé, dizendo que Noé estava louco, que Noé estava perturbado, porque naquela época era raro cair chuva, né? E Noé estava dizendo que ia acontecer um grande dilúvio na terra, né? Aí eles imaginavam como que Deus ele vai mandar inundar a terra por completo, né? E a terra vai ser inundada pela água por completo, né? Jamais isso vai acontecer. E o povo se inclinando para o pecado, para a prostituição, e enfim, fazendo as coisas terríveis na terra. E diz a palavra de Deus, né, amados? Vamos continuar aqui. Agora, o capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor. Olha, Deus se arrepende de ter feito homem naquela época. Diz aqui, Deus se revela já nestes primeiros capítulos da Bíblia como um Deus pessoal para com o ser humano, e que é possível de sentir emoção, desagrado e reação contra o pecado deliberado, a rebelião da humanidade. Observe que Deus, porque ele se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem estava vivendo na perversidade, no pecado, se filtrava, mergulhava nas coisas erradas, e Deus se arrependeu, né? Aí continua, aqui a expressão arrependeu-se significa que por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Sua atitude de misericórdia, de longanimidade, passou a atitude de juízo, porque Deus agora, sendo misericordioso, usou de juízo para com aquele povo, porque o povo estava andando desordenadamente, estava vivendo desordenadamente. Deus, ele deseja que tudo seja com ordem. Então ele é o criador de tudo, foi ele que criou tudo. Então quando o homem começa a andar desordenadamente, Deus dá um basta. Deus passa a vassoura, porque as coisas estão sujas, então é necessário Deus passar a vassoura. E aqui continua dizendo a existência de Deus, o seu caráter e o seu eterno propósito. Propósitos traçados permanecem imutáveis. Porém, ele pode alterar o seu tratamento para com os homens, dependendo da conduta destes. A conduta do ser humano estava terrível sobre a terra naquela época, e olha nos dias de hoje. A conduta do ser humano também
está terrível, não somente aqui no Brasil, mas em todos os quatro cantos da terra. A conduta do ser humano está terrível. É o engano predominando, né? Hoje em dia as pessoas não acreditam mais na outra, na política, enfim. Hoje em dia as pessoas estão vivendo desordenadamente também. Então, com certeza, o Senhor vai ter que passar a vassoura. Infelizmente, né? Deus vai passar a vassoura, vai ter que varrer, vai ter que tirar. Então, observe, amados, que Deus, ele realmente é amor, mas também Deus é justiça. Atos e intenções conforme as pessoas agem diante da sua vontade, né? Então, os atos ao qual eles estavam andando, né? Não fazendo a vontade de Deus, isso bastou para Deus dar um basta na humanidade. Então, Deus, ele deu um basta na humanidade e ali escolhe Noé, né, e a sua família. E agora Deus diz assim: olha, Noé, você vai colocar um par de cada animal, que seria, vamos dizer, um galo e uma galinha, enfim, vai ser um cavalo e uma jumenta, enfim. Deus começou ali a trazer todos os animais, né? Não foi Noé que foi atrás dos animais, não, o próprio Deus trouxe os animais. E agora os animais começam a entrar para dentro da arca, né? Os animais começam a entrar para dentro da arca e nos afirma a palavra de Deus que Deus ali, né, traz todos os animais. E os animais foram mais obedientes do que os seres humanos, né? Os animais foram mais obedientes do que os seres humanos, porque Deus falou e os animais veio, né, e começou a entrar para dentro da arca. Mas nós vamos continuar aqui. Veja bem, Noé era varão justo e reto em suas gerações. Em meio à iniquidade e à maldade generalizada daqueles dias, Deus achou em Noé um homem que ainda buscava comunhão com ele e que era varão justo, né? É necessário nós sermos justos em todas as áreas da nossa vida. É necessário nós sermos justos em todas as áreas da nossa vida. E era o que Noé era, justo diante de Deus. E diz aqui, né, reto em suas gerações, equivale dizer que ele se mantinha distanciado da iniquidade. Noé vivia distanciado da iniquidade. Mas aqui também fala que Noé pregava a palavra de Deus. Ele não somente era justo, a sua família, mas também ele pregava a palavra de Deus, né? E isso é necessário, querido. Nós falar do amor de Deus, nós pregar a palavra de Deus. Observe que é maravilhoso esta palavra, né? Meia prolongada aqui, mas nós estamos já terminando, né? Mas eu quero te dizer que você precisa escapar por tua vida. Vem para Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, né? Que Ele com certeza vai usar de misericórdia para contigo, tá certo? O povo correu, né? E a porta se fechou e não teve mais misericórdia. E o povo morreu inundado nas águas do dilúvio, porque não quis dar ouvido
a voz de Deus. Então, você precisa dar ouvido à voz de Deus e o Senhor vai usar de misericórdia para contigo. A arca é Jesus hoje e Ele está de braços abertos aguardando por você. Entregue os teus caminhos, o teu pensamento, a tua vida ao Senhor, tá certo? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para nós compartilharmos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.